Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8. Se você é evangélico há algum tempo, certamente você, no mínimo, já lidou com a experiência de ou ouvir alguém, ou de você mesmo ter sido essa pessoa que ouviu, que falou algo desse tipo, a respeito dos medos que envolvem a espiritualidade, a religiosidade. Então, as pessoas vivem com medo. As pessoas, no nosso imaginário evangélico coletivo, entenderam que, e entenderam de forma equivocada, que a vivência religiosa, que a vivência e a prática da fé cristã, ela é uma vivência baseada basicamente naquilo que você pode e naquilo que você não pode fazer. Não é isso? Então você se converte, você meio que, quase que instintivamente aprende, olha, você não pode isso, não pode aquilo, então não pode fumar, não pode beber, né, não pode ter relação sexual antes do casamento, não pode. E no final disso tudo a gente fica, na verdade, bem confuso com uma simples pergunta. Afinal de contas, o que é que eu posso então? Né? Se tem uma lista tão grande que nos apresentam daquilo que não pode, sempre com um complemento de que se você fizer aquilo que não pode ser feito, algo vai acontecer com você. Não é isso? Você já ouviu isso? Em algum lugar, por aí? Eu sei que aqui você não ouviu, mas em algum lugar você já ouviu isso. E aí, nessa experiência, as pessoas elas começam a ter uma imagem de Deus completamente distorcida da imagem de Deus revelada nas Escrituras, que o próprio texto diz que Jesus é a imagem de Deus. Então, se você quiser enxergar Deus, entender quem Deus é, você deve olhar para Jesus. Mas Jesus não estava ocupado com um ministério de proibições. Você não percebe isso nas Escrituras Sagradas. Jesus o tempo todo ocupado em explicar, ensinar e convencer as pessoas daquilo que elas não podem fazer. O ministério de Jesus está muito mais direcionado naquilo que as pessoas devem fazer e na maneira como as pessoas devem viver. Percebe que há uma contrariedade naquilo que Jesus pensa e faz e ensina e naquilo que o imaginário religioso evangélico brasileiro vive. Vocês estão comigo, né? Então há essa diferença, há essa disparidade. É completamente diferente. Então nessa relação, o que acontece? Você perde o emprego e a primeira coisa que você pensa é porque eu não estou bem com Deus. Perdi o emprego porque, olha só, eu estava empregado e não trazia o dinheiro na caixinha. Então, como eu não trazia o dinheiro na caixinha, o que Deus fez? Convenceu meu patrão a me mandar embora. Você é tomado por esse medo, não é isso? E aí você de repente fica doente, ou alguém da sua família fica doente. E aí você logo pensa, já sei por que eu estou com essa doença. Deus está me dando uma prova de que eu devo, uma forma de eu aprender a confiar mais nele. Então Deus te dá uma doença para que você aprenda a como se relacionar com ele. E aí vai acontecendo um monte de coisa. A gente vai tendo medo de sofrer, de morrer, de adoecer, medo de ser amaldiçoado. Você já teve esse medo de ser amaldiçoado? Maldição hereditária, já ouviu falar? Você tem ou não? Existe essa preocupação no nosso imaginário. As pessoas têm esse medo. Olha, o meu casamento não está indo bem porque, olha, tem uma maldição hereditária lá do meu tataravô. O homem pecou lá e o negócio está vindo até agora aqui. A culpa é dele, mas eu que estou sofrendo com isso. Eu estou falando alguma coisa muito louca assim que você nunca ouviu? A gente vive com esse medo. Esse medo permeia não só a forma como a gente se relaciona com Deus, mas também a maneira como a gente enxerga a vida do outro e a experiência religiosa
e devocional do outro. Porque aí você olha para o outro e diz: está vendo? Não deu o dízimo. Está vendo? Não foi no grupo pequeno. Está vendo? Não vai na EBF, não ajuda na cantina. Está vendo só? Esse irmão aqui não ora, não lê a Bíblia. E aí a gente simplesmente pega e tira a culpa que estava somente na gente, projeta no outro, até para que a gente tenha um pouco de prazer, e um prazer completamente maluco, que é projetar a culpa que eu carrego no outro para me sentir mais aliviado. Mas e o Evangelho? O que ele tem a ver com isso? Nada. Simples assim, nada. Então, o apóstolo Paulo, dos capítulos 5 até o capítulo 7, ele está explicando para as pessoas o que é a lei, a necessidade da lei. Ele está explicando a consequência da forma como a lei foi experimentada pelas pessoas. Está falando sobre o poder do pecado, para chegar no capítulo 8 e trazer uma afirmação que é completamente extraordinária, não só para aquelas pessoas, mas para nós ainda hoje. Porque, entenda bem, a culpa é o combustível do pecado. A culpa é o combustível do pecado. Então a lei, ela existe para quê? Para evidenciar o nosso pecado. Para isso. A lei, ela não é, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, a lei é uma ressonância. Sabe a ressonância? Você já fez uma ressonância? Você sai de lá curado do problema? Você sai de lá com a informação de qual é o problema, certo? A lei é isso. Existe um problema. O problema é o pecado. Mas o remédio não é a lei. Só que a má compreensão da lei nos leva a uma vida de medo, de culpa, de prisão, na ideia de que Deus está o tempo todo me vigiando para punir. E aí, sendo bem honesto, que vontade há em alguém de se relacionar com Deus que o vigia para punir? Seríamos muito insanos se a nossa espiritualidade tivesse pautada na experiência de adorarmos um Deus que me vigia para me punir. Não seria absurdo? Mas olha que curioso. É isso que acontece muitas vezes com a gente também. A gente vive com esse medo. E aí, como antídoto desse medo, Romanos capítulo 8. Vamos ler o texto. Versículo 1. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você pegou isso, né? Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza. Por isso Deus o fez que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá.
Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Olha isso. Portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa experiência de viver uma espiritualidade fragmentada, de tal forma que tudo aquilo que eu faço e a maneira como eu enxergo Deus é sempre com o medo de ser castigado, punido, amaldiçoado, é uma forma que diminui, que ignora, que rejeita o sacrifício da cruz do Calvário. Por isso, isso é o falso evangelho. Se é necessário a oração especial do pastor, do bispo, do apóstolo, para que eu seja liberto de uma maldição, Cristo morreu em vão. O sacrifício da cruz foi incompleto. Se existe essa necessidade de nós sermos utilizados como um sinal do poder de um homem, seja o homem que for, isso diminui o alcance do sacrifício de Jesus, entende? Então, diante disso, diante da afirmação do apóstolo Paulo, nós devemos nos agarrar nisso, não há condenação. E, portanto, se não há condenação, a culpa, toda ela, foi cravada na cruz. Está lá. Não é algo mais que deve pautar a minha relação com Deus, a minha relação com os outros, a forma como eu evangelizo, a forma como eu anuncio a mensagem de Jesus. Porque anunciar a mensagem de Jesus baseado na metodologia do medo não produz discípulos de Jesus, produz escravos da lei. Escravos da lei vivem com a ideia de que eles podem ser justificados pela sua postura e pela sua forma de viver. Mas vivem também com o medo de que quando não cumprem as funções e as leis, serão castigados. E nós não queremos nos tornar escravos da lei, tampouco queremos formar discípulos e escravos da lei. O nosso chamado é de formarmos discípulos de Jesus, para fazermos as coisas de Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus. Então não há mais condenação. Se não há mais condenação, precisamos ter medo do castigo? Aliás, o apóstolo João diz, que o verdadeiro amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
Percebe? Que viver uma vida com medo é viver uma vida sobre a lógica de ser castigado por um Deus tirano, que é outro Deus. Olha lá, tem uma pregação me ajudando, hein? É o Espírito Santo. Fala, Deus. É outro Deus e não o Deus revelado na pessoa de Jesus. Agora, é muito fácil, não se engane, é muito fácil a gente viver uma espiritualidade pautada no medo. Porque são séculos de ensinos nessa direção. Está lá dentro da gente isso. A gente vai, várias vezes, vez ou outra, a gente vai achar que consegue se justificar pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço, pela sua própria condição de viver. Só que não vai. E a boa notícia é que a gente não precisa. Cristo foi condenado no nosso lugar. De uma vez por todas. De uma vez por todas. A culpa foi cravada na cruz. A punição pelo meu e pelo seu pecado foi colocada sobre Jesus, em sua própria pele, no seu próprio corpo. Foi ele quem sofreu. Quem está em Cristo não pode viver mais com medo da ira de Deus, como se tivesse constantemente, sabe quando você está, aquela expressão, pisando em ovos? Como se você estivesse num campo minado. A sua relação com Deus é essa relação que você fica ali, nossa, ontem eu vacilei, Deus deve estar me olhando aqui doido para mim. A gente não pode viver essa realidade, essa relação, porque Deus não é contra nós, gente. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de falso evangelho, no fundo, nos apresenta um Deus que nos odeia, que é contra nós. E a boa notícia do evangelho é que Deus é por nós, não é contra nós. Ele é Deus conosco, Deus presente. Essa é a boa notícia do evangelho. Então nós olhamos para as Escrituras e nós percebemos que a culpa que nos afastava de Deus e nos mantinha prisioneiros do pecado, essa culpa foi destruída. Portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais por que ter medo. Já não há mais por que viver uma experiência religiosa enclausurada na realidade de sermos escravos do medo de sermos castigados por um Deus tirano. Porque o Deus revelado nas Escrituras é o Deus que se nós enxergamos em Jesus. E esse decide morrer por nós, em nosso lugar. Então, o Evangelho não é uma nova chance de fazer o que é certo por nosso próprio esforço, mas é o anúncio da mensagem de que, olha, você não vai conseguir mesmo sozinho, mas o Espírito Santo estará com você e te ajudará. Essa é a boa nova do Evangelho. É o anúncio de que deu certo em Cristo, graças a Jesus, pela obra de Jesus, não por meu próprio esforço. E aí, chegamos a uma segunda realidade aqui, a realidade da lei. A realidade da lei é a seguinte: o que a lei não pôde fazer, Deus fez. A lei não podia justificar. Deus justificou todos nós em Cristo Jesus. Amém? Você é justificado em Cristo? O legalismo, que é essa falsa mensagem do Evangelho, foi derrotado na cruz. Então nós vivemos agora um tempo em que a lei serve para nós como um norte, do tipo, como
como algo como uma ressonância, me mostra o meu pecado, o meu egoísmo. Mas o remédio é Jesus, é o Espírito Santo, é a ação de Deus, é o cuidado de Deus, é a provisão de Deus. A lei não podia fazer isso, somente Deus podia fazer. Então Paulo diz que a lei era impotente. Por que a lei era impotente? Por causa da nossa natureza humana, do pecado que habita em nós. Então a lei mostra o padrão. Qual é o padrão? Nós vamos vacilar, esse é o padrão. O padrão é esse. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar. Só que, ao mesmo tempo que a lei nos mostra esse padrão, ela não nos oferece por si mesma mecanismos de rompermos com esse padrão. Por isso é necessário Jesus. Por isso é necessário o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do sacerdote perfeito, como diz Hebreus. Para você entender a exigência da lei, a lei ela exigia o cumprimento de mais ou menos a conta é mais ou menos essa, acho que 613 mandamentos no Antigo Testamento, né? 613, que estão condensados ali nos grandes 10 mandamentos de Êxodo 20, certo? Então, 613 mandamentos condensados em 10, que ser humano nenhum era capaz de cumprir, mas que fingiam uma falsa santidade, uma falsa espiritualidade, para se parecer justo e justificado diante dos homens. A lei apontava para os homens: olha, vocês não podem, vocês devem viver essa vida. Mas eles não conseguiam viver essa vida. É mais ou menos como a gente exigir que um paralítico corra uma maratona. O paralítico sabe que ele não pode correr, ele sabe que tem uma deficiência no corpo dele. A cadeira de roda lembra ele disso. Mas a cadeira não é o remédio. A cadeira não o habilita, não o capacita, não o empodera para correr 44 quilômetros. Entende? A lei nos mostra, mas não nos empodera a viver uma vida de santidade. É somente pelo Espírito Santo e pela graça de Deus. E é isso que Deus fez por nós. O legalismo, ele cobra desempenho, cobra performance, cobra aparência, sabe? Você parecer ser santo, você parecer ser ungido, você parecer ser alguém que leva Deus a sério. O problema é que o texto bíblico diz que tem gente que parece demais, e tanto parece que não que é como um sepulcro caiado. Não tem nada dentro, não entendeu nada ainda. E é isso que nós não queremos ser. É nisso que nós não queremos nos transformar. E é por isso que a vida comunitária é tão importante, para que nós possamos ajudarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Nessa mutualidade o corpo é edificado e nós conseguimos entender que Deus já nos salvou em Cristo Jesus. A lei não foi capaz. A lei não seria capaz. Quem insiste em manter o legalismo como base da fé, está rejeitando a suficiência da cruz. Isso é muito sério. Muito sério. E a gente deve lutar contra isso. Amém? Vocês estão meio cansados, com sono, parece. Estou acabando. Terceira reflexão para nós. O Espírito Santo de Deus produz vida e paz. Amém? O Espírito Santo de Deus produz vida e paz. A libertação da condenação e do legalismo nos conduz para uma vida no Espírito.
curioso que o apóstolo Paulo está aqui desde o capítulo 5, leia esse trecho todo na sua casa. Ele está explicando sobre as consequências do pecado, a necessidade da lei. Está dizendo, inclusive, que a lei não é má, a lei é boa. Ela nos mostra a nossa doença, a nossa incapacidade. E aí as pessoas começam a ouvir o apóstolo Paulo falando da lei, entendendo errado, como se ele estivesse falando mal da lei, e as pessoas dizem para ele o seguinte: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer então que podemos continuar pecando? Olha a pergunta desse povo. E aí o apóstolo Paulo diz: claro que não. Eu grifei aqui do capítulo 6 ao 7, 4 vezes que o apóstolo Paulo diz: claro que não. Viver uma vida no Espírito que produz vida e paz em nós, não é viver uma vida que ignora a nossa dependência do Espírito, inclusive a nossa incapacidade de cumprimento da lei. Mas é viver uma vida com a consciência de que eu preciso estar cheio do Espírito Santo para entender não o meu mérito, mas o mérito de Cristo. E isso faz toda a diferença. Então, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Apóstolo Paulo diz: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Mas então, a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. Entende que a mensagem do apóstolo e a mensagem do evangelho nos conduz a uma experiência de relação com Deus, com Jesus, em que nós entendemos que nós dependemos dele. Dependemos dele. E essa dependência de Jesus e do Espírito de Deus é o que produz vida no nosso coração. Se de um lado há pessoas que vivem uma experiência religiosa de medo pela condenação, de medo do castigo, de medo da maldição do pastor, do apóstolo, de medo de sair da cobertura espiritual, do outro lado tem o Espírito Santo de Deus nos convidando e convidando a essas pessoas a experimentarem um novo jeito de se relacionar com Jesus, que é o jeito que produz vida e paz. E qual é a mensagem que nós vamos anunciar? A mensagem que produz medo de condenação, que gera angústia, que gera culpa, que gera dúvida, inclusive, do amor de Deus por mim. Porque se Deus é capaz de fazer essas coisas aí, como me castigar, como tirar o meu emprego, eu tendo filhos para cuidar, tenho dúvidas. Ou a nossa mensagem que nós devemos anunciar é a mensagem conduzida pelo Espírito Santo, que leva as pessoas a viverem uma vida de vida plena e paz no coração. O convite de Jesus para nós é de sermos mensageiros do Evangelho, como quem anuncia uma boa notícia. E o falso Evangelho quer nos convencer de que nós devemos anunciar uma notícia que gera culpa nas pessoas. Afinal, para você manipular alguém, é muito mais fácil se ela tiver medo de você. Não é? Se você consegue gerar medo em alguém, culpa em alguém, é muito mais fácil de você dominar essa pessoa. Agora, se você conduz uma pessoa para uma experiência de liberdade, de paz, sendo livre, ela não vai ser manipulada. Entende por que as pessoas não querem pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é a boa notícia de Deus para os pobres e a liberdade aos cativos. Pregar a boa notícia do reino de Deus, pregar o Evangelho, é conduzir pessoas para uma vida de liberdade e paz nos corações.
Essa é a nossa missão. Primeiro, como quem entende que não precisa mais temer o castigo de Deus. Segundo, como quem entende que deve anunciar vida e liberdade para as pessoas. Eu não consigo anunciar vida e paz para as pessoas se eu estou temendo o castigo de Deus ainda. Se lá no fundo eu acho que aquilo que aconteceu comigo foi Deus me castigando. Foi Deus me punindo. Foi Deus querendo me corrigir com a vara dele. Agora, se eu entendo que fui amado por Cristo e a minha culpa foi pregada na cruz, eu tenho uma notícia de liberdade para as pessoas. Eu tenho uma notícia de paz para as pessoas. A graça, ela não é licença para o pecado, é poder para viver em santidade mesmo. Mas só entende isso quem sai desse lugar de prisão aqui. E começa a anunciar mensagem de libertação para as pessoas. Versículo 15, ele diz o seguinte: vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. A nossa vida cristã não é uma tentativa de ficar o tempo todo provando alguma coisa para Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Você não vai conseguir. Eu não vou. Deixa eu te contar outra coisa. Deus não está esperando isso de você. A nossa vida cristã é de quem não aceita mais ser escravo medroso. Ser aprisionado pelo medo. Ah, mas a irmãzinha lá falou que é maldição. Prega o evangelho para ela. Ela está precisando receber a notícia de liberdade. Mas não absorva esse medo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, disse Paulo aos Gálatas. Nós não recebemos o Espírito Santo de Deus para nos tornarmos escravos com medo do castigo de Deus. Porque o castigo de Deus foi depositado em Jesus na cruz do Calvário. Para sempre. Por todos nós. De uma vez por todas. E, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu não sei que caricatura de Deus você tem na sua mente. Eu só sei que essa caricatura ela é construída com o tempo, né? Essa imagem que você tem de Deus, da personalidade de Deus, de como Deus se relaciona e te observa, de como Deus age no mundo, eu não sei. Mas eu sei que hoje é um excelente dia para você ter esse desenho corrigido aí dentro, se for necessário. Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Permita-se ser guiado pelo Espírito e não pela culpa, gente. A boa notícia de Deus para nós é que quem está em Cristo não é mais réu. Quem está em Cristo não é mais réu. Quem está em Cristo é filho amado de Deus. Eu vou repetir isso para você. Quem está em Cristo não é mais réu. É filho e filha amado e amada por Deus. A boa notícia do Evangelho
é de que liberdade e paz estão disponíveis para nós. E de que culpa, medo não fazem parte da nossa relação com Ele. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ore ao Senhor. Se a sua fé ela é baseada em evitar punições, ela precisa ser renovada pelo Evangelho da graça de Deus. Você precisa clamar por Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Sabe, na nossa caminhada com Deus, são vários os momentos em que nós precisamos nos reencontrarmos com Ele. E entenda bem, se reencontrar com Jesus não é para aqueles apenas que se afastaram de Jesus, mas para aqueles que querem ter a sua mente renovada novamente, no sentido de: Senhor, eu quero te enxergar melhor. Sabe? Senhor, eu quero te enxergar melhor. Não é só sobre estar afastado, mas é sobre desejar enxergar melhor Jesus. Para ser liberto de tudo isso que a gente acabou de falar aqui. Deus, nosso Pai bendito, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, eis-nos aqui, Senhor, desejosos por te enxergar melhor, desejosos em viver uma vida de liberdade e paz na Tua presença, desejosos de abandonarmos a vã religião, as vãs tradições, os falsos evangelhos, que nos apresentam uma imagem completamente distorcida de quem o Senhor é. Reconfigura a sua imagem na nossa mente, Senhor, para que nós, quando olharmos para o Senhor, vejamos Jesus, e não as pessoas que nos feriram, e não as pessoas que nos amaldiçoaram, e não as pessoas que nos amedrontaram. Que nós enxerguemos Jesus. Jesus. Aquele que veio nos libertar. Aquele que veio nos salvar. Aquele que fez isso por amor e não pelos nossos próprios méritos, mas por graça superabundante. Por graça inesgotável. Lembra-nos disso, Senhor. Restaura a nossa esperança. A nossa consciência de que somos livres em Jesus e, portanto, nenhuma condenação há para nós, porque nós vivemos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Toda culpa, todo medo foram cravados na cruz do Calvário e não nos pertencem mais. Oh, Jesus, ajuda-nos, Senhor.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse que veio nos salvar, nos libertar e nos dar paz, que o amor de Deus, o nosso Pai, esse que sacrifica o próprio Filho, como quem diz: eu não sou contra vocês, que o consolo e a presença do Espírito que sopra sobre nós para uma vida de liberdade e paz, estejam sobre nós aqui, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, amanhã, depois de amanhã, até que Ele venha, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço bem apertado em quem está do seu lado. Cumprimente as pessoas que foram recebidas como membros da nossa igreja. Não saia daqui sem abraçar alguém e sem lembrar essa pessoa de que ela é livre e tem paz em Jesus.